Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Isso parecer minha cabeça, com esse sentimento. Não, Deus quer nos despertar com relação à responsabilidade que nós precisamos ter com a vinda dele. Quando a gente fala, por exemplo, de escatologia, na teologia, chama-se estudo das últimas coisas. Repete comigo: estudo das últimas coisas. O que é as últimas coisas? É o que vai acontecer, que já está acontecendo, já está escrito, irmão. Então a gente não precisa ficar desesperado. A Bíblia já falou sobre o nosso futuro. Não precisa ir em cartomante, não precisa consultar os mortos, não precisa. Jesus já falou sobre o nosso futuro. A escatologia não tem como objetivo responder à sua curiosidade se a maçã mordida da Apple é do diabo, se o código de barra é do diabo, se a Hellmann's é do diabo, se o chip é do diabo, se o Pix é do diabo. Percebe a que ponto nós chegamos? Então muita gente tem essa curiosidade. Pastor, né? O chip é do diabo? Então às vezes a gente está dando para o diabo aquilo que na verdade não é dele. Ele nunca teve nada, nem a casa que ele mora é dele. Então a escatologia não tem como objetivo responder à sua curiosidade, mas a escatologia tem o objetivo de despertar a sua responsabilidade com relação à volta de Jesus. Todo cristão ele precisa crer que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Por isso que ele fala: não vos deixo órfãos, eu enviarei outro consolador, né? Porque ele está dizendo que, olha só a cabeça de Jesus. É necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. O que ele está querendo dizer? Tenta raciocinar comigo. Que a sua liderança, da tua casa, da sua vida, do seu psicológico, é medida pela sua ausência. Por exemplo, se eu não estiver aqui, e se os irmãos da igreja estão cultivando o Espírito Santo, significa que a minha liderança é medida pela minha ausência. Por isso que Jesus fala: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então eu preciso ir, não me segure. E ele foi, irmão, ele subiu aos céus. A Bíblia fala sobre isso. Só que também ele deixou uma promessa do Espírito Santo descer. O Espírito Santo desceu lá em Atos 2 e continua derramando do Espírito dele sobre a nossa carne. Amém? Então nós precisamos valorizar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então o objetivo é despertar a nossa responsabilidade com aquilo que Jesus está falando. Mas vamos lá. Aqui ele fala dias de Noé e dias de Ló. No versículo 26, ele começa falando: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Versículo 27, comiam e bebiam. Repete comigo: comer e beber. Então ele usa essa expressão, comiam e bebiam. Ou seja, lá nos dias de Noé, o povo estava comendo e bebendo. Deus falou que ia derramar o dilúvio. Deus falou que ia derramar o dilúvio. E Deus falou assim: Noé, construa uma arca. Vamos lá. Noé, ele cultivava uma fé, irmão, não apenas uma fé sem ver, mas uma fé sem entender. E uma fé sem entender, ela não é desprovida de intelectualidade, de entendimento, mas era uma fé depositada, dizendo assim: Deus, eu não entendo o que o Senhor está pedindo, mas pela fé eu obedeço. Vamos lá. Sabe qual era o cenário, o contexto, as circunstâncias de Noé? Ele vivia no deserto. Nunca antes havia visto um dilúvio na vida. Nunca viu uma chuva como aquela, nunca. E Deus pede algo para ele: construa uma arca. Vamos lá, irmão, ele não fez um curso de engenharia para construir uma arca. Ele simplesmente construiu uma arca sem nunca ter visto um dilúvio na vida. Se Deus te pedir algo hoje, dizendo: ei, construa uma arca, mas Deus, eu não sei o que é mar, nunca vi, mas construa uma arca porque eu derramarei um dilúvio. Nunca ouvi falar de dilúvio na vida. Não, mas obedeça. Eu não estou pedindo para você entender tudo, apenas obedeça o que eu estou pedindo para você. Vocês estão aqui comigo? Então ele foi lá, obedeceu e construiu a arca. E Deus derramou o quê? O dilúvio. E o dilúvio matou a todos aqueles que estavam comendo e bebendo. E aí a Bíblia fala que Noé entrou na arca com a sua família. Percebe que não foi apenas Noé que foi salvo, mas Noé salvou a sua casa.
Isso fala de masculinidade, hombridade, um homem que se posiciona para cultivar e guardar a terra, para proteger a sua casa, para prover a sua casa, para cuidar da sua casa. Então aqui, comer e beber, você pode colocar aí, se você estiver escrevendo, diz respeito a hedonismo. E nós vamos entender outras características relacionadas a comer e beber que Jesus está querendo comunicar. Vamos lá, primeiro, hedonismo. Hedonismo significa a satisfação do seu próprio prazer. É alguém que busca satisfazer a si próprio. Ele não pensa no outro, jamais. Ele sempre está pensando, como a gente sempre usa a expressão, pensando no próprio umbigo, não é verdade? Ele pensa só no próprio umbigo. Ele não pensa no outro, ele não está preocupado com o outro, ele não está interessado se o outro está em necessidade, se o outro está com problemas psicológicos, se o outro está com problemas na família. Ele não está interessado, ele está interessado no seu próprio prazer. E se nós olharmos lá em Gênesis, a gente vai ver que Satanás, travestido de serpente, tenta Eva com a seguinte alegação: se você comer desse fruto, certamente você não morre. Mas Deus havia dito antes: vocês podem comer de qualquer fruto aqui do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente tenta enganar Eva, dizendo: se comer, você não morre e se tornará semelhante a Deus. O que ela fez? E aí ela começa a conversar: mas Deus falou que se comer, morre. Aí a serpente: não, conversa de Deus, come, você não vai morrer, você vai viver e vai ser igual a Deus. Então esse sempre é o pecado, irmão. O pecado, a raiz de todos os outros pecados que nós encontramos é o orgulho de se tornar igual a Deus. E aí entra aqui a questão, essa palavra moderna que nós conhecemos, hedonismo, a busca da satisfação do seu próprio prazer, ou em outras palavras, suprir os seus próprios desejos carnais. Exatamente isso. Então esse é o hedonismo. E dentro desse hedonismo de comer e beber, a gente vê o que a sociedade também fala de humanismo. Repete comigo: humanismo é quando o homem se coloca no centro, ou seja, não apenas se colocando no centro, mas excluindo a presença de Deus. Presta atenção, que quando Adão e Eva pecaram, Deus pergunta: onde está você, homem? E ele fala: Senhor, eu tive medo e me escondi da sua presença. Percebe? Que a presença de Deus, irmãos, ela causa temor em nosso coração, ou deveria causar temor no seu coração, se é que não está causando ainda. Então aqui causou o que? A presença de Deus. Então o humanismo, ele não crê na presença de Deus, ele crê na sua humanidade. Ele crê na sua humanidade, ele busca satisfazer o seu próprio prazer, isentando a presença de Deus. Percebe? Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, o humanismo, ele coloca assim: o homem entronizado, o homem no centro. Mas a Bíblia nos diz que Deus está entronizado. Deus habita entre os louvores, não é você. As pessoas não têm que ficar te louvando, as pessoas não têm que ficar te aplaudindo, ficar te elogiando para aumentar o seu ego, para você se sentir bem. Isso é a natureza caída nossa, irmão. Mas todos nós queremos, do lado bom, ser reconhecido por algo importante, sim ou não? A gente tem essa necessidade. Pô, cara, você fez algo muito legal, muito importante. Como você se sente quando alguém te elogia? Você fala: puxa, obrigado, meu. E aí você fica com o ego: caraca, eu fui elogiado hoje. Nem dorme, dependendo da pessoa que te elogiou, Aí você, porque tem os níveis, dependendo da pessoa, Se é uma pessoa conhecida, influente, aí você vai se sentir com o ego lá em cima. Nossa, caraca, você viu lá quem me elogiou? O Neymar, meu. Neymar passou aqui e me elogiou, falou o quanto eu sou bom e o quanto eu fiz algo importante, relevante para a sociedade. Então a gente tem essa necessidade de sermos reconhecidos por algo. Então quando o homem se coloca no centro e tira a presença de Deus, aqui literalmente nós vemos claramente um sinal de humanismo. E aí o homem no humanismo também ele se coloca como uma autoridade suprema. Ele é a autoridade suprema. Não sei se vocês percebem ou conhecem algum juiz, ou já teve a oportunidade de sentar com um juiz. Muitos juízes, eu conheço irmãos que são advogados, conheço pessoas que são juízes. Muitos deles se consideram semideuses.
Né? A gente está passando aí por uma reviravolta no Brasil aí, que uns caras aí que se acha semideus, que os caras podem mandar e desmandar, mano. E ninguém pode falar nada. Percebe? Então isso diz respeito ao quê? Ao hedonismo, humanismo. O homem se coloca como a autoridade suprema, mas a Bíblia diz que Deus é a autoridade suprema. Você concordando ou não, Deus é o nosso Senhor. E se você, como discípulo de Jesus, entende que Deus não é apenas nosso Salvador, porque muita gente pensa assim: nossa, Jesus morreu lá na cruz pelos meus pecados, estou salvo. Aí o cara se batiza nas águas, aí ele acha, né? Nossa, agora não vou pecar mais, agora eu sou santo, Jesus morreu na cruz e morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer, então eu posso pecar à vontade, que não vai dar em nada. Deixa eu falar uma coisa, uma boa notícia: Jesus não é apenas teu Salvador, Jesus também é o teu Senhor. E como Senhor, Ele espera de nós o quê? Uma obediência. Não é uma obediência exigida, mas é uma obediência conquistada na cruz do Calvário. Vocês estão aqui comigo? Por que nós obedecemos ao Senhor? Porque nós conhecemos a autoridade que está sobre Ele. E não é uma obediência pesada, porque Jesus fala: o meu fardo é suave e leve. Não é um peso me servir, pelo contrário, é um privilégio, é um prazer, é uma honra servir a Jesus. Ninguém que é um discípulo de verdade, um discípulo radical, obedece ao Senhor com raiva. Vou obedecer a Jesus, Ele pediu para amar, mas eu não quero mais. Simplesmente ele obedece, irmão. Ele entende que ele não se move por um sentimento, ele entende que ele se move por uma palavra, pela palavra. O humanismo também prega que o homem, ele tenta resolver os seus problemas. Essa aqui que eu escrevi foi eu falei, isso faz sentido, muito sentido. O homem no humanismo, ele tenta resolver os seus problemas com o seu próprio raciocínio. Não, pode deixar que eu vou resolver. Autossuficiência. Ele acha que, né, por conta da experiência dele, por conta da habilidade que ele adquiriu, pelo planejamento que ele teve, ele se acha autossuficiente para resolver os problemas dele e da sociedade. Tem muita gente assim. Só que a Bíblia diz que os problemas seus e da sociedade, existe a solução por meio da palavra de Deus. Muitos BOs, irmão, muitos problemas. Talvez você que esteja aqui cheio de problema na cabeça, cheio de problema em casa, financeiro, familiar, relacional, conjugal, e você está querendo resolver com a força do seu braço, autossuficiente. Não, pode deixar que eu sei. Aí você vê um cara na sociedade, no meio dos cristãos, com 5 divórcios nas costas, querendo dar conselho sobre casamento para alguém. Não, peraí, eu vou te ensinar sobre casamento, porque o cara com 5 divórcios nas costas, fala para mim se ele tem autoridade para falar sobre casamento. Tem autoridade? Um cara desse, 5 divórcios, querendo ensinar sobre casamento. Seria da mesma forma um cara ensinar para você sobre nascer de novo, sendo que ele nunca nasceu de novo. Imagina uma pessoa ensinar para você sobre salvação, sendo que ele nunca se entregou à salvação em Cristo. É incoerente o discurso na prática, certo? É incoerente, irmão. Então nós precisamos valorizar aquelas pessoas que têm autoridade para falar sobre assunto. Elas conquistaram essa autoridade. E essa autoridade, primeiro, ela é adquirida no lugar secreto. Percebe? Então o humanismo coloca o homem como autossuficiente para resolver os problemas dele. E aí o que acontece? Ainda tem alguns que até pedem conselhos, muitas vezes para pessoas erradas. Me dá um conselho aí, o cara vai lá e dá um conselho que não é bíblico para alguém, né? Como a gente lida com muitos casais, aí tem uma pessoa que aconselha: não, vai lá, se divorcia, cara. A sociedade vai falar isso, mas a Bíblia sempre vai nos levar ao quê? A restauração. O que Deus uniu, o homem, mas o que Deus não uniu. Percebe o problema? Existem relacionamentos, irmãos, que não foi Deus que uniu. Não tem princípios, não tem temor, não tem amor, não tem aliança.
Então a gente tem chorado por isso, isso dói no nosso coração. A gente não fala com alegria no nosso coração com relação a isso, mas porque o hedonismo, o humanismo tem cegado as pessoas. Mas vamos avançar aqui. Olha só, tem mais sobre o humanismo. Eu vi um relato. A gente teve que lidar com uma situação que um homem, presta atenção, um homem casado há 20 anos, com 3 filhos adolescentes, chegou e falou assim: pastor, Deus é amor? Sim. Deus é amoroso? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Deus é bondoso? Sim. Para as 3 perguntas que ele fez, se é amor, se é misericordioso e bondoso, eu respondi sim. Então, se Deus é tudo isso, então Ele está interessado na minha felicidade. Aí na hora você para, opa, pera. Qual era a questão dele? Se Deus está interessado na minha felicidade, então eu posso me divorciar da minha esposa, abandonar a minha casa, os meus filhos, para casar com uma outra pessoa e viver uma vida feliz para sempre. Humanismo, irmão. Hedonismo. O cara não honra a aliança, o que a gente vai construir aqui. Percebe? Depois a gente ficou sabendo a respeito desse cara e simplesmente ele foi lá e se divorciou da sua esposa. Agora, presta atenção na consequência, na cabeça dos filhos, como é que isso fica? Os filhos entendendo que o pai abandonou a esposa, a mãe, os filhos, porque ele quis viver uma aventura com outra mulher, e ainda afirmando que Deus está interessado na felicidade dele. Deus não está interessado em fazer você feliz, presta atenção. Deus está interessado em te transformar, irmão. Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz. Jesus morreu na cruz para te redimir, para te transformar, para te salvar. Percebe isso? Então as pessoas sempre querem, a minha vida, a minha felicidade, o meu sonho, o meu projeto, o meu plano, é tudo meu, mas não se submete ao senhorio, à vontade de Deus. Então é o que nós temos encontrado. Ela se importa mais com o seu ego, a sua felicidade, do que na verdade restaurar aquilo que estava se perdendo dentro da sua casa. Aí eu estava vendo um outro relato também. Estava lendo um livro muito legal chamado Silêncio de Adão. Aí contando a história de um cara que ele se juntou a um grupo de homens, que ele falou: não, agora eu vou virar homem, agora eu vou desenvolver a minha masculinidade e tal. Aí eles se encontravam pelo menos uma vez por semana, e os caras liam a Bíblia, os caras oravam, os caras compartilhavam as fraquezas, né? Para que houvesse ali uma ministração, até choravam os caras. Só que a esposa parou e falou assim: olha, eu quero que você pare de ir para esse grupo, não está te fazendo bem. Porque ele saía do grupo, né, todo fervoroso, né, vou fazer as coisas certas. Só que ele queria fazer as coisas certas em detrimento do relacionamento com a esposa e os amigos. Percebe? Gente, olha como é sutil. Percebe que em nenhum momento estava levando ele de fato à redenção em Cristo. Estava inflamando ele para deixar ele bem emocionalmente, mas não tinha como objetivo conectá-lo a Cristo. Aí a esposa aconselhou um senhor na igreja, que quase ninguém dava atenção, mas a oração desse homem era uma oração de alguém muito íntimo. Sabe aquela pessoa que você tem uma intimidade, que você fala até pelo apelido? Sabe essas pessoas que se chamam pelo apelido? Por quê? Quando você chama pelo apelido, significa que você tem um certo nível de intimidade com ela. Certo? Vocês estão aqui comigo? Então era um tipo de pessoa que orava e se referia a Deus como alguém muito íntimo. E aí ele falou: não, eu vou participar desse discipulado com esse homem. E quase todos os dias esse homem tinha esse discipulado com esse senhor. E aí esse senhor sempre estava levando ele a Cristo, e não para que ele se sentisse bem inflamado, com o ego inflamado, no sentido: agora eu vou fazer tudo o que é certo. Sim, ok, você faz tudo o que é certo, mas isso tem a ver com a causa de Cristo, tem a ver com a missão de Jesus. E aí com esse senhor, ele entendeu que ele estava sendo redimido, ao invés de ter o seu ego inflamado e mostrar que ele era homem, masculino e tudo mais. Vocês estão aqui comigo? Estão me entendendo isso? Então Deus não quer que a gente foque em nós, na nossa humanidade, mas naquilo que Cristo está fazendo por nós na cruz.
Outro ponto também que a gente encontra nesse hedonismo é o relativismo. O que é o relativismo? Tudo é relativo, inclusive o pecado. Ou seja, nada é absoluto. O relativismo, eu lembro que eu aprendi essa palavra quando eu era adolescente. A gente fala, não, é relativo isso. Não, aquilo ali é relativo, não é bem assim não. Então a gente começou a barganhar com o pecado, transformando o pecado em algo muito normal na nossa jornada. Então quando a gente transforma o pecado em algo muito normal na nossa jornada, irmão, isso se transforma em uma iniquidade. E Jesus fala sobre isso: devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Percebe que quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, irmãos, o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Tiago diz que aquele que não peca já está pecando. Sim, nós somos pecadores. Inclusive eu, como pai, marido de uma esposa, eu procuro levar os meus filhos à consciência do pecado, que eles agora têm essa consciência. A gente senta à noite e pergunta: e aí, quem foi que pecou? E a gente tem que dar um exemplo, né? Começa por mim. Aí eu lembro uma vez que a gente foi no shopping Morumbi essa semana, e aí eu estava com o Theo no carro, a gente tomando o açaí, aquele calorzão, né? Com vidro fechado, ar condicionado, confortável. Aí tinha um rapaz com um cartaz escrito: estou com fome, você tem algo para eu comer? E a gente tomando açaí, no ar condicionado, no conforto. Aí o rapaz bateu no vidro e ele falou assim, eu falei, percebe? Aí aquilo doeu no coração, irmão. Aquilo, eu não fiquei bem o dia inteiro. Aí chegou a noite, eu falei, eu tenho um pecado para confessar, que eu era para ter alimentado a pessoa que me pediu e eu não alimentei. Aí o Theo, era a vez da Érica, e o Theo aproveitou o gancho que ele estava comigo, né, no pecado, pisou no pecado junto comigo. Aí ele falou assim, pai, eu também estava com você. E quando o rapaz bateu ali para pedir comida, eu não dei o meu açaí, pai, eu deveria ter dado o meu açaí para ele. Percebe? Ele tem colocar nas crianças essa consciência de que eles também são responsáveis na idade deles pelos atos que eles têm. E aí quando a gente confessa pecado, irmão, a gente não pode julgar o outro, né? Porque estava entre os dois lá, né? O Joaquim e o Theo. Ei, Theo, fala que você fez isso, Theo. Falei, Joaquim, confessa o Theo vai falar o dele. Que aí começa, né, a natureza caída. Que aí você quer usar o pecado do outro para tentar diminuir o teu. Olha o que eu fiz. Não, mas olha o que aquele cara fez. Olha o meu pecado comparado dele. Não, o meu pecado comparado dele. Não, o cara fez coisa pior. Olha lá. Eu pequei, mas olha o outro. Eu menti, mas olha o que o outro fez. O outro ali roubou. O roubo é pior do que a minha mentira. Percebe? Então a gente começa a querer confessar o pecado do outro para tentar diminuir o nosso. Isso é sério, irmão. E aí você está orando para Deus te abençoar e te prosperar. Deus é interessado na transformação do nosso coração, amém? Então o relativismo, ele começa a dizer, não, mentir não é pecado não. Assiste o Pinóquio. Quem já assistiu o Pinóquio? Quanto mais ele mentiu, mais o nariz dele crescia. Aleluia. Então assim, a gente precisa medir as consequências dos nossos atos. Eu falo constantemente aqui, se você tem mais de 18 anos, você tem idade para ser preso. Ou seja, você é responsável pelas suas atitudes, sabendo que haverá consequências, amém, irmãos? A consequência, o salário do pecado continua sendo a morte, irmão. Então a gente não pode brincar de ser crente. Nós não vivemos em um playground. Nós não podemos ficar como crianças, brincando de criança. Ah, mas pastor, a Bíblia não diz que Jesus fala que para nós sermos como crianças? Sim, é para nós sermos como as crianças, mas não termos comportamentos infantis. Percebe? Há uma grande diferença nisso. Então o Espírito Santo está nos despertando para a santidade, nos despertando para um avivamento, despertando para um renovo, despertando para uma bênção, prosperidade na nossa vida, irmão. Então a gente não pode transformar um pecado em algo relativo. Nós não fomos chamados para viver debaixo desse espírito de relativismo. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus.
Outro ponto dentro do hedonismo: materialismo. O que é o materialismo, pastor? Obsessão por bens materiais. Lembra quando Jesus conta uma parábola do filho pródigo? Antes de contar a parábola do filho pródigo, ele conta duas: da ovelha que se perdeu e da dracma que se perdeu. No começo do capítulo de Lucas 15, do capítulo 16, ele começa dizendo que a Bíblia diz assim, que os pecadores estavam ouvindo, enquanto os fariseus estavam murmurando. E a parábola do filho pródigo é para mostrar os dois grupos de pessoas. E ele vai trazer: havia um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço pediu a herança. Pai, me dá a herança que me pertence. Esse filho mais moço, ele é representado pelos pecadores. No começo da parábola, que eram os pecadores que estavam ouvindo Jesus. São pessoas que dizem o seguinte: eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu só quero os benefícios, eu só quero o resultado, mas eu não quero a presença. Eu quero só sinais, milagres e maravilhas. Eu quero vitória, eu quero prosperidade, eu quero bênção, eu quero dinheiro, eu quero mulher, eu quero um homem, eu quero um trabalho, eu quero coisas, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero... Qual é o sonho do brasileiro, irmão? O sonho da casa própria. Foi colocado na nossa cultura o sonho da casa própria. Você senta com uma pessoa: cara, qual é o seu sonho? Ter minha casa própria. Mas esse espírito do materialismo tornou as pessoas dizendo: eu não preciso de Deus, eu só quero as coisas. Eu quero as coisas, mas para obter as coisas eu preciso usar as pessoas. Pastor, como eu faço para usar as pessoas para obter as coisas? Isso, irmão, é terrível. Então o materialismo, ele induz a pessoa a uma obsessão pelos bens materiais, como se ela só funcionasse se ela tivesse tal coisa. Não, se eu tiver um carro, a minha vida terá sentido. Se eu tiver uma casa, a minha vida terá valor. Então ele sempre está pensando em bens, sempre está pensando em coisas. A gente sempre ouviu desde pequeno, seja crente ou não: quando você morrer, você não vai levar isso aqui pro cemitério, não. A gente não ouve isso. Se você morrer, você não vai levar esse carro, você não vai levar essa casa, né? Aí quando morre, o pai morre, aí os filhos ficam brigando por conta da herança, né? Percebe a que ponto nós chegamos na sociedade? Também dentro do hedonismo nós temos o consumismo, que é a obsessão. Ao contrário do materialismo, que é a obsessão em adquirir bens materiais, o consumismo é a obsessão por adquirir coisas compulsivamente. Ou seja, é quando você compra com dinheiro que você não tem, o que você não precisa, mas você quer comprar. Você está bravo, você vai lá no shopping. Você está irado, você entra no Shopee da vida, no Mercado Livre da vida. Eu vou comprar para me sentir bem. Qual é a promoção? Gente, eu lembro uma vez, isso é testemunho meu e da Érica. A gente estava muito bravo um com o outro. E aí a Érica saiu brava comigo, porque eu aprontei, né? Deixei ela muito irada. Aí de repente recebo uma notificação: acabou de ser debitado da tua conta R$800. Eu falei: ixi, que isso? Aí eu liguei para a Érica. Eu falei: que isso? R$800? Ela: isso é para você ver que o quanto você não foi homem. E aí é por isso que eu usei R$800. Se vira. Foi, rapaz do céu. Então, irmãos, não é de Deus brigar com o cônjuge. É só prejuízo. Quando brigar a gente vai ter, mas briga para levar para o lado ruim é só prejuízo, irmão. Tanto que Pedro fala que se nós não acertarmos com a nossa esposa, não adianta nem orar. Deus, ele fecha os ouvidos e você lá: Deus me abençoa, Deus. E Deus está assim, ó: não estou ouvindo nada. Pode orar, mas eu não estou te ouvindo. Então percebe que Deus, ele protege o casamento. Deus protege a relação dos cônjuges, porque Deus ama a família, queridos. Então é algo que a gente precisa se atentar, porque muitas vezes a gente se entrega a um impulso carnal, emocional, psicológico, para tentar suprir algo do lado de fora, quando na verdade a gente precisa da presença do lado de dentro.
Então a gente vive querendo buscar do lado de fora, quando na verdade é o que nós precisamos estar do lado de dentro. Vocês estão aqui comigo? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Vamos lá, aí diz o seguinte: comiam e bebiam, hedonismo. O hedonismo, repete comigo, o hedonismo gera quebra de aliança. Então o que a gente viu? Consumismo, materialismo, humanismo, individualismo. A pessoa que pensa só em si própria, sem se atentar com o outro. O que acontece dentro de uma construção familiar? Por ela pensar em mim, em si própria. 20 anos de casado, 3 filhos. Mas pastor, eu quero ser feliz, eu quero casar com outra pessoa. Irmão, você pode fazer o que você quiser, mas segura o rojão, porque você vai pagar as consequências com isso, uma hora ou outra. E aí essa pessoa, sendo hedonista, o que ela vai fazer? Ela quebra aliança. Todo hedonista quebra aliança. Toda pessoa que busca satisfazer a si próprio, ela não tem aliança com ninguém. Percebe? Ela não, seja em qualquer ambiente, ambiente de trabalho, ambiente de igreja, ambiente de relacionamentos. Irmãos, Deus está nos dando sinais. Cuidado com pessoas hedonistas, porque elas sempre buscam satisfazer a si próprio em detrimento do outro. Olha para os divórcios para tu ver. Quem sempre sai machucada e ferida? Na maioria das vezes, a mulher. Aí o homem reconstrói a sua vida, porque para ele é fácil, né? Reconstruir a vida, e a mulher segura o rojão. Muitas vezes com o filho para cuidar, o cara some, não paga pensão, não se responsabiliza pelo filho, e a mulher fica ali, né? E muitas vezes, muitas mulheres acabam não casando novamente, porque ela tem que trabalhar para sustentar a casa, né? Enquanto isso, né, o homem que deveria assumir sua responsabilidade diante de Deus, ele se omite na sua responsabilidade. Hedonismo gera quebra de aliança. Irmãos, é triste quando a gente olha para algumas famílias. A gente sempre conhece um casal que está divorciado, alguém que brigou, alguém que está juntado, só está junto, né? Mas não tem. Aí você fala, meu, que você está? Não, é que se a gente não casou porque dá muito problema, muita dor de cabeça, é melhor ficar junto, porque se brigar, aí cada um vai para o seu canto. Quantas pessoas a gente conhece? A Érica sabe disso. Tem um cara que estava namorando 10 anos com a menina. 10 anos namorando com uma menina. Está enrolando ou não está? 10 anos. Isso não é só enrolando. E aí você percebe, meu, o que está por trás disso, cara? Que o cara não assume a responsabilidade. Muitas vezes ele tem outras pessoas, né? Ele tem amantes, né? Ou realmente ele não quer assumir a responsabilidade. Ele quer só o bônus, mas não quer o ônus, porque o ônus é responsabilidade. É igual mulher que engravida e quer fazer aborto. Ela quer, no momento do prazer, ela não pensa em pastor, não pensa em Deus. E aí quando tem lá o orgasmo, o que acontece? Né? Relaxou. Aí depois tem o resultado, engravidou. Aí muitas, não quero teu filho. Mas o prazer você quis, mas a responsabilidade não. Isso é grave, irmão. Percebe que à medida que nós vamos quebrando os princípios, nós vamos acarretando consequências na nossa jornada. Mas vamos avançar aqui. Então, repete comigo: o hedonismo gera quebra de aliança. E olha o que ele fala no versículo 27: casar e dar-se em casamento. Ou seja, é uma pessoa que ela é hedonista, ela pensa em si próprio, ela casa. Quando ela percebe que aquele relacionamento não está trazendo felicidade para ela, não está trazendo bônus para ela é simplesmente, vou me divorciar. Por quê? Pastor, eu conheci uma novinha, eu conheci uma outra pessoa que ela vai me fazer feliz, ela vai suprir os meus desejos. Aí essa pessoa casa de novo, e aí o ciclo se repete, se divorcia. Não gostei, eu vou e caso de novo. Aí eu estava vendo as notícias hoje, estava lá no G1, né? Não posso acreditar em tudo que o G1 fala, mas tinha lá uma notícia. Tem uma atriz americana chamada Pamela Anderson, né? Ela foi considerada negócio de top das modelos e tal, nos anos 90 e tal. Fez uma série chamada Beach Watch, alguma coisa assim. E ela dando lá o testemunho dela, né, aos irmãos. Aí ela foi casada, irmão, 5 vezes. 5 vezes. Aí ela contando o testemunho dela, que ela foi
estuprada aos 10 anos de idade, pelo próprio pai, depois pelo irmão, depois pelos tios, por vários homens, e por isso que ela nunca conseguiu de fato se firmar com alguém. Na verdade, o que acontece com isso? Que a pessoa, na verdade, no fundo, ela quer ser amada. Então ela está buscando o que? Amores. Ela está gritando, dizendo: olha, eu quero ser amada. Então ela usa o sexo do homem para se sentir amada pelo homem. Ou seja, ela busca nos prazeres da vida aquilo que somente Jesus pode dar para ela, a salvação. Percebe? Então, é esse ciclo. O hedonismo vai gerar quebra de aliança. Vai casar, se divorciar, casar de novo. Não deu certo, casa de novo. Se divorcia, casa de novo. Gente, isso é terrível, é um ciclo. E o que vai acontecer quando quebramos a aliança? Repete comigo: orfandade. Então vamos lá, hedonismo, repete comigo: hedonismo gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. O que é orfandade? Pais vivos, mas que não estão presentes. Olha aí, até a década de 70, quem for mais velho, né, lá nos anos 60 e 70, vai saber que antes dos anos 70 era proibido o divórcio no Brasil. Então a mulher tinha que submeter ao casamento, muitas vezes com homens autoritários e machistas, ou até mesmo mulheres muito feministas, né, que não se submetiam a uma liderança masculina. Então você vê brigas, não dá conversa. E aí a Constituição deu veredicto: não, agora pode se divorciar. Antes levava 3 anos, hoje sai na hora o papel do divórcio. Para você ver que assim, não, né? Resolve logo isso aí. Vai, não quer estar junto? Então se divorcia. Vai, tá livre para casar de novo. Então isso, e ainda mais quando tem filhos, o que isso gera? Pode gerar na criança quando o homem sai da liderança familiar. Presta atenção, gente, isso aqui é sério. O homem, quando ele sai da liderança familiar, o que acontece? A mulher, ela acaba assumindo a responsabilidade da casa. E tem muitas mães solteiras que realmente ela segura o rojão. Que a mulher moderna hoje, presta atenção, a mulher moderna hoje, ela sustenta uma casa sem a presença de um homem. Sabia disso? Sem a presença de um homem ela consegue sustentar uma casa. Mas isso não pode omitir a responsabilidade do homem de ser o principal provedor dentro do seu lar. Vocês estão aqui comigo? Então ele tem que se responsabilizar. Mas muitas vezes ele não se responsabiliza. O que acontece? Quando a criança não tem a figura paterna ou uma referência de homem, ela começa a ficar perdida. Por outro lado, tem mães que somem também. A gente conhece histórias de mulheres que queriam viver uma aventura, abandonaram o marido com os filhos e se mandaram, caíram no mundo. Não é só homem que acontece isso, mulheres também fazem isso. E aí gera o quê? A falta de pai. Gente, isso é grave na construção de uma mentalidade de uma pessoa. Percebe? Foi feita uma pesquisa pelos psicólogos que uma criança, ela sente muito mais a ausência do pai do que da mãe. Quando você vai, não sei se você conhece alguém que já foi preso, ou conhece famílias que têm casos assim. As filas dos presídios, quem estão lá? Você vê algum homem lá na fila? Só mulher. Muitas vezes é mãe ou a esposa que está aguentando o rojão do marido que está preso. Ou é amante, né? Ou sei lá o que for. Mas você percebe, irmão, que quando o homem ele sai da liderança familiar, isso sempre foi o objetivo de Satanás. Ele queria usar a mulher para manipular o homem, e através do homem, corrompendo o seu sacerdócio, ele sai da liderança, porque Deus havia posicionado. Gênesis 2,15, Deus posicionou. Aí Gênesis 3 fala que eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden, e ouviu Deus falando assim com o homem: onde estava o seu homem? Ou seja, ele saiu da posição que Deus havia colocado ele. E o que acontece? Eu não pedi mulher nenhuma, foi você que me deu. O problema é seu, Deus, resolve aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então ele se omite da responsabilidade dele. E isso vai gerando o quê? O que acontece com Caim e Abel? Por falta da paternidade, Caim sentiu inveja do seu irmão e permitiu com que o pecado entrasse no coração e levasse ele ao quê? A matar o irmão.
Davi não foi um bom pai. Davi pode ter sido um bom rei, mas ele foi um péssimo pai. Olha os filhos de Davi. Tinha um filho de Davi chamado Absalão que queria roubar o trono do pai, meu irmão. Então não adianta você querer ter um sucesso social perante a sociedade, mas você é um fracasso na sua família. Então Deus está chamando os homens a assumirem aqui uma vida de integridade, para não gerar uma quebra de aliança e consequentemente não gerar filhos órfãos. O próprio Filipe, discípulo de Jesus, diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, cara, estou com você, quem me vê o Pai, eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. Irmãos, existe uma resposta de Deus para a questão da orfandade, que é a paternidade de Deus que revela quem nós somos nele. Eu não tenho um bom histórico de paternidade, mas eu não posso pegar esse histórico de péssimo pai e, não, meu pai foi um péssimo pai, então eu vou ser um péssimo pai para os meus filhos. Eu entendi o exemplo do que é ser um péssimo pai, mas eu aprendi em Deus o que é ser um bom pai. Então eu não posso simplesmente pegar uma ausência paterna e falar: não, se o meu pai foi um péssimo pai, então eu vou ser um péssimo pai para os meus filhos. Percebe a intervenção divina de Deus, transformando todas as coisas, renovando, redimindo todas as coisas. E vamos mais para frente. E por fim, aqui a orfandade, ela pode gerar algo também grave. Ela pode gerar o que? Homoafetividade, irmão. Então vamos lá, repete comigo. Hedonismo gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. Orfandade gera uma afetividade. Nem todo nem todo órfão é homoafetivo, mas todo homoafetivo ele é órfão. Conheço muitos amigos, irmãos em Cristo que lidam com essa questão da sexualidade em suas vidas. Eles são os primeiros a querer desligar o botão. Eu não quero. Conheço pessoas que já foram cura e libertação, que já oraram, já fizeram um monte de coisa, e o cara está com aquele desejo pela pessoa do mesmo sexo. Deixa eu falar uma coisa: a Bíblia nos ensina que o que é pecado é consumar o ato. A pessoa que muitas vezes foi abusada sexualmente, ela acaba adquirindo, ou seja, a questão sexual dela está totalmente pervertida, totalmente disfuncional por conta da identidade, que ela, sem ela querer, acabou desejando algo pela pessoa do mesmo sexo. Olha que grave isso. Porque ela foi estimulada desde cedo. Quantas pessoas vocês conhecem? Pelo menos a gente conhece pessoas que foram abusadas quando era criança, bebê. Percebe? E acabou estimulando ela desde cedo a uma questão que não era para estimular, não era para ser tocada, mas ela foi tocada e aí acabou desencadeando uma série de consequências nela. Ou seja, perverteu a identidade, roubou a identidade e perverteu a sexualidade. É isso que Jesus está falando para nós, que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé e como os dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, sempre se preocupando com si próprio. Aí a Bíblia fala: até que Noé entrou na arca. Irmão, esse até que Noé entrou na arca me comunica muita coisa. Porque enquanto a sociedade está pintando, bordando, entretenimento, se divertindo, a gente está pregando o Evangelho. A gente está buscando a santidade em Deus, buscando obedecer ao Senhor. Deus fala para você: não é fácil, mas Deus está te chamando para viver uma vida santa. Deus está te chamando para viver uma vida redimida. Deus está te chamando para viver uma vida transformada, irmãos. Ele está chamando os seus profetas, gritando e bradando a todo tempo: convertam-se, se arrependam ao Senhor, porque virá o grande dia do Senhor. Será como os dias de Noé, como os dias de Ló: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E depois veio o dilúvio. Percebe que a gente
está sendo levado para a vontade de Deus. Deus está chamando. Você vai num culto, você lê uma palavra, você assiste uma palavra no YouTube, Deus toda hora está comunicando, dizendo: ei cara, se arrependa, olha para mim, eu tenho coisas muito maiores para você, tenho coisas muito melhores para você. Olha esse prato de lentilha que você está se entregando, cara. Você está jogando a sua identidade no ralo, você está jogando a sua vida no ralo, você está entregando de mão beijada para Satanás, cara. Percebe, irmãos? Olha só que poderoso isso. Vamos avançar aqui, eu vou terminando. Versículo 31, vai lá comigo, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-lo. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. O que ele está querendo dizer com isso? Que você não deve assumir o discipulado no calor da emoção, ficar empolgado, igual aquele homem que eu falei, está num grupo de homens, legal, vou querer fazer o que é certo, mas não levar as pessoas a Cristo, irmão. A teologia coach está aí, os coaches estão aí na internet, te prometendo dinheiro, te prometendo liberdade financeira, te prometendo uma vida fácil, tranquila e segura, uma liberdade geográfica, e muita gente caindo nessa, se entregando às suas próprias paixões. Mas é o que ele está dizendo aqui para nós, para mim e para você nesta noite, dizendo aqui, coloque a mão no arado. Versículo 32, olha o que ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra, Sodoma e Gomorra? É o que ele está dizendo. Nos dias de Ló, o que aconteceu? Deus falou: vou mandar o juízo, se arrependam, eu vou mandar o juízo. Aí Abraão começa a conversar com Deus: Senhor, se tiver um justo sequer, o Senhor se arrependeria. Se tiver um justo sequer, eu não mando o juízo. Mas não tinha um justo sequer. Mas por conta da intercessão de Abraão, ele foi lá e tentou resgatar a família inteira de Ló. Ele pega Ló, vem com Ló aqui, as filhas de Ló. Aí o que acontece? A esposa olha para trás. Ou seja, não, eu quero voltar àquela vida. Não, eu quero voltar aos meus próprios prazeres. Eu quero ser materialista, eu quero ser consumista, eu quero ser hedonista. Não. Mas olha o que Jesus está falando no versículo 33: qualquer que procurar a salvar a sua vida, a perderá, e qualquer que perder a sua vida, a salvará, irmão. Então não seja autossuficiente, você não tem poder para salvar a sua própria vida. Pastor, eu vou fazer isso e vai melhorar. Não, você pode fazer, irmão, como a gente tem falado, você pode ter planos, você pode ter projetos, você pode ter sonhos, você pode ter tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Mas se não colocar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, não vai acontecer, será autossuficiência sua. Você está salvando a sua vida. Você quer ser feliz, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, você quer ser vitorioso, você quer as bênçãos de Deus. Deus tem vitória para você, sim ou não? Deus tem bênção para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para você, sim ou não? Mas irmãos, presta atenção, Jesus está falando que aquele que busca perder a sua vida, ele vai ganhar todas essas coisas. Mas enquanto nós não morrermos para nós mesmos, o Espírito Santo não vai nos vivificar, irmão. Então Ele está nos chamando para uma vida de santidade, uma vida de entrega completa. Porque assim como foi nos dias de Ló e como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então a gente precisa se arrepender, se de fato nós queremos viver a vida que Deus tem para nós. Deus não quer que você viva a sua vida, Deus quer que você viva a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você. E Ele não se morreu de forma em vão, irmão. Eu gosto muito da frase do Timothy Keller, que ele diz o seguinte, que muitas pessoas falam assim: nossa, Jesus foi um cara legal. Nossa, Jesus é incrível, dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. É um líder maravilhoso. Jesus não foi um cara legal, irmão. Jesus foi uma ameaça, porque naquela época você não crucificava ameaças, ou melhor, você não crucificava gente legal, você crucificava ameaças na cruz. Então nós precisamos fazer o que Paulo nos diz, para nós abraçarmos o sofrimento de Cristo.
Não estou falando para você viver uma vida de sadomasoquista. Ai, pastor, eu quero sofrer agora. Pastor, eu quero aflição. Pastor, eu quero viver no sofrimento. Quero viver. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós abraçarmos o sofrimento de Cristo, valorizarmos o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Então nós precisamos olhar para Cristo na cruz dizendo: cara, Ele não morreu em vão para me dar uma vida confortável. Ele não morreu na cruz para me fazer feliz. Ele não morreu na cruz para eu ficar querendo suprir as minhas carências, as minhas necessidades. Não, Deus, Ele não tem carência nem necessidade, irmão. Deus tem anseios e desejos. Que talvez você esteja aqui com necessidade de atenção e carência de amor, mas eu vim para te dizer que o Evangelho diz que Deus tem anseios e desejos, anseios de transformar a sua vida, desejo de levar você a uma profundidade no Espírito, para te encher do Espírito, irmão, para você não fugir da presença, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos transformados de glória em glória. É nesse lugar que nós queremos viver e entrar. Amém? Vamos entrar nesse lugar, irmão. Tudo isso que a gente tem falado, os problemas, os pecados, tudo isso foi vencido na cruz do Calvário. Talvez você esteja aqui nesta noite: puxa, pastor, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu fiz isso. Irmão, a Bíblia nos dá uma boa notícia. Nós fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas nós precisamos crer e confessar que Ele é nosso Senhor também, se de fato nós queremos ter a nossa vida transformada. Será que domingo após domingo a gente vai vir aqui, sentar no banco, ouvir o pastor falando e a nossa vida vai continuar sempre sendo a mesma? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos levar a uma profundidade ainda maior no Espírito. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, quero orar pela nossa comunidade, para que Deus continue nos levando a esse lugar de profundidade. Vocês estão comigo? Feche os teus olhos. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.